acompanha a gente, que gosta de ouvir a proclamação da palavra de Deus diariamente no culto que nós realizamos ao vivo pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Eu convido você nesta manhã para a gente ter um tempo de oração. É interessante, não sei se interessante é uma boa palavra, mas é conveniente você orar, porque às vezes você está com o coração apertado, atribulado, com o coração cheio de dúvidas, e quando nós oramos, nós buscamos a direção do Senhor para todos os assuntos. E mais do que buscar a direção do Senhor, quando nós oramos, nós buscamos a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas normalmente não é a nossa vontade. E a oração nos dá graça, nos capacita a compreender a vontade de Deus. Então eu quero convidar você a você se aquietar, se tranquilizar, Porque eu vejo assim, se você não gosta desta programação, não ouça. Não ouça, porque você vai se irritar. Você não gosta, tem gente, eu já sei, que não gosta do meu jeito de falar. Então, vai ver outra coisa, Vai ler a Bíblia. Agora, se você gosta, ótimo, que bom, fico feliz de pelo menos agradar uma ou outra pessoa. Então, vamos orar. Querido Deus, querido Senhor, querido e amado Pai, aquele que tudo sabe, tudo controla, tudo pode. Por mais que venhamos a saber, a única coisa que vamos ter certeza é que ainda nada sabemos. Isto é bom porque nos impulsiona a querer saber mais, compreender mais, entender mais. Graças, Senhor, nós queremos te dar pela tua santa presença no nosso meio. Queremos também te agradecer porque fazemos parte de um número incalculável de gentios que serão arrebatados com a igreja ou irão para o céu depois da morte física. Passarão, Receberemos, quem sabe, um corpo glorificado. Graças nós te damos, Senhor. Te exaltamos, bendizemos o Senhor. Colocamos, Senhor, lutamos para pelo menos fazer isso todos os dias, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu quero dizer que eu, na maioria das vezes, falho. Na grande maioria das vezes eu falho feio nesse aspecto. Mas eu me redimo, Senhor, e continuo buscando a tua poderosa graça, teu poderoso perdão. Então eu peço, Senhor, que nesta manhã os nossos corações sejam aquietados, abrandados. Nós vamos hoje tratar um assunto à luz da Bíblia. Mais uma vez, Falamos aqui de muitos assuntos e buscamos sempre o que a Bíblia fala sobre eles, Porque nós temos responsabilidades como cristão ou como cristãos, como cidadãos,
Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, de certo ou de errado. E vamos dar conta disso. Fala conosco, Deus querido e Pai Todo-Poderoso. Fala conosco. Esta é a minha oração, não sem antes pedir que o Senhor continue nos livrando da mentira. E oramos no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, é uma vergonha, né? Quando homens enraizados em igrejas denominacionais envergonham o nome de Deus, o nome de Cristo, lobos em pele de cordeiro, né? E a gente tem acompanhado aí o que tem acontecido com esses safardanas ordinários que se intitulam pastor e ficam lá querendo mamar nas tetas do governo. Mamar o dinheiro público. Pastores, viu? De várias grandes denominações. Hoje a manchete é que estavam trocando, a propina deles era em ouro. Queriam ouro como propina. Pastor. Então, quem acompanha a programação, né, sabe o que eu falo quanto a candidato cristão, né? Porque você leva o sujeito a pecar. Leva o sujeito a pecar. Porque aquilo é um antro de corrupção. Sempre foi. Foi no governo, foge um pouco da minha cabeça, Fernando Henrique, Collor, Itamar, piorou e muito nesse governo Lula, Dilma, piorou demais, roubaram até o que não tinha mais para roubar. Enfim, cada um é responsável por aquilo que faz. Eu não vou dizer para você, vote nesse ou vote naquele, eu não. Você vota em quem você quiser, né? Eu espero que... mas o meu candidato, o sujeito que eu acho que é o certo, não vai ganhar. Não importa. Você não deve votar para aquele que vai ganhar, você deve votar para aquele que você acredita nele. Que não seja safado, bandido, ordinário, ladrão, cafajeste, corrupto, ativo ou passivo. Nós precisamos parar com esse negócio de querer votar em quem vai ganhar. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Só estou trazendo esta informação, né? Que cheio de pastor lá, viu? Da sua denominação.
Pois é, Jair. É, é, é o rabo balançando o cachorro mesmo, né? Você tem razão, é o rabo balançando o cachorro. Mas tudo foi muito bem armado, né? Você sabe que isso tudo foi... O plano era continuar, né? Foi bem armado. E tem grandes chances de retomarem o plano, porque o nosso povo, infelizmente, não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda, né? Infelizmente. Tem gente que, além de não saber ler, também é cego. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de a Bíblia e o racismo. Eu gostaria que você ouvisse. Mais uma vez, eu quero deixar claro que eu não preciso nem falar isso, porque eu estou falando com pessoas inteligentes, né? Se o sujeito não tiver o mínimo de inteligência, ele não acompanha a gente. Ele não quer, não consegue, incomoda, dá faniquito na pessoa que não tem o mínimo de inteligência, por isso que não acompanha. Eu já estou ciente disso. A pessoa não consegue. Dá comichão. É comichão, né? É que o meu sotaque, às vezes, sotaque caipira, mas a pessoa não consegue acompanhar se não tiver o mínimo de inteligência. Aí ela quer acompanhar aí. Aí tá cheio de programa por aí, vocês vão ver lá quem não, né? É claro que tem muita gente que é inteligente e que não nos acompanha também, é óbvio, nem sabe que a gente existe, né? Mas nós estamos aqui todos os dias divulgando. Nós vamos falar de Bíblia e racismo. Eu estava falando aqui agora, isso é uma brincadeira, né? Eu estava falando aqui agora, bom, deixa pra lá, vai. Eu quero que, para a gente falar de Bíblia e racismo, quem me acompanha já me ouviu falando isso. Ei, Jair, você é uma figura, meu. Quem me acompanha já ouviu falando isso, que é um absurdo, né, o que fazem com a língua portuguesa, né? Eu não sou, eu tenho defeitos na minha língua, no meu falar, né? E o português é uma língua lindíssima, maravilhosa, quando bem falada, né? Senão, porque eles usam racismo. Esse termo é totalmente errado, completamente errado. Por quê? A Bíblia não traz esse termo. O conceito de raça sequer aparece na Bíblia Sagrada. Não existe esse conceito na Bíblia, raça. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus criou o ser humano, homem e mulher. Foi isso que Deus criou. É claro que depois da criação, com o passar do tempo, foram surgindo, foram se formando as diferentes etnias. Não é raça, é etnia. Mas todas as etnias existentes na face da Terra descendem do primeiro casal humano, um homem e uma mulher que foram criados por Deus. Ou, se você quiser ser mais perfeccionista, descendem, na verdade, pós-dilúvio, de Noé e sua família. Originalmente de Adão e Eva, pós-dilúvio, Noé e família. Então existem diferentes
etnias, diferentes nações, diferentes povos, diferentes línguas, idiomas, mas não diferentes raças, já que todos os homens sobre a face da terra, existidos, existentes ou que existirão, são, ou melhor, têm ancestrais comuns. Adão e Eva, ou se você quiser ser perfeccionista, Noé e sua família. Está na Bíblia. Se você quiser discutir, por favor, não discuta comigo, discuta com a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, capítulo 3, versículo 20, capítulo 9, versículo 1, 18 e 19. Porque tem gente que quer discutir comigo. O sujeito quer discutir comigo, vai discutir com a Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia que diz isso. Eu só estou repetindo, eu sou um papagaio bíblico. Bíblico. Papagaio bíblico. Então, fundamentado nisso tudo que eu acabei de falar, não há, biblicamente, e como a Bíblia é a palavra de Deus, não há da parte de Deus nada que ofereça qualquer tipo de justificativa para o racismo. Ninguém, nenhum cristão, nenhum temente a Deus pode de maneira nenhuma isolar ou discriminar pessoas, né? Dizendo que tem base bíblica para isso. Porque é mentira. A gente sabe, né, que principalmente nos Estados Unidos da América, na África do Sul, houve muita gente que se levantou contra os negros, porque agora também, sinceramente, eu já não sei mais se a gente fala negro ou se é preto. Eu não sei, porque até outro dia era negro, agora vieram me falar que é preto, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Se eu estou falando errado, eu estou falando por ignorância. Não estou falando para ofender, não é nada, muito pelo contrário, eu estou falando contra o racismo. Eu só não sei se agora a gente continua falando os negros ou os pretos, porque me chamaram a atenção essa semana. Não é negro. Eu falei, mas como não é? Não, agora tem que chamar os pretos. Eu falei, meu Deus, mudou de novo. Então, se eu estiver usando um termo, não é termo agressivo nem racista, é por ignorância. Ninguém pode fazer nenhum tipo de segregação contra os negros ou os pretos usando a Bíblia. Porque até na escravidão, por exemplo, algumas pessoas queriam se fundamentar na Bíblia Sagrada para legitimar a escravidão usando a palavra de Deus. Porque tinha escravidão, sim, era a escravidão dos povos que eram dominados, não especificamente do povo negro. Como foi a escravidão no Brasil, nos Estados Unidos da América do Norte. Isso é o racismo, como é chamado aqui, é antibíblico.
É pecado. A gente pode, por exemplo, citar outras passagens bíblicas aqui, é isso que eu vou procurando aqui, ó. Atos. Porque eu sei, meus amados irmãos e queridas irmãs, que não foi culpa dos nossos pais, ou foi. Eu não quero culpar meu pai e minha mãe, eu não quero culpar. Porque eles fizeram com a minha educação aquilo que eles podiam fazer, aquilo que eles tinham condição de fazer, aquilo que eles tinham de entendimento para fazer. Eles me deram o básico da educação. Daí para frente fui eu que tive que me virar mesmo. E é assim que tem que ser, né? Mas nós fomos criados, e aqui eu quero pedir perdão, eu, Mário, quero pedir perdão porque não criei meus filhos assim, de jeito nenhum, né? A ter um pouco de receio das pessoas negras. Eu tinha parente negro, vizinhos negros, dos quais com os quais eu tinha muita amizade, né? Mas de uma maneira geral, estou falando de uma maneira geral, as pessoas foram criadas para ter medo. Eu não sei exatamente de onde surgiu isso. Eu não sei dizer, surgiu disso ou surgiu daquilo. Já pesquisei, achei coisas assim que eu acho que não é dali que surgiu, né? Mas a palavra de Deus diz assim, ó, Atos 17, 24, 25 e 26. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E de um só fez todos os povos para que para que povoassem toda a terra. Ora, com isso fica muito claro que o cristão jamais deveria excluir pessoas ou ofender pessoas porque tem a cor da pele diferente, ou porque tem um nariz maior. Estou me referindo à etnia, no caso do nariz, por exemplo, né? Nós sabemos que algumas pessoas de parte do Oriente têm um nariz proeminente, por causa da etnia. Os japoneses, por causa da etnia, têm a cor da pele diferente e os olhinhos puxadinhos, o cabelo normalmente extremamente mais liso. Isso é etnia. E há também uma rejeição em algumas partes do mundo e até aqui no Brasil contra essas pessoas. A Bíblia diz em Tiago, e eu quero abrir aqui, capítulo 2, versículos 8 e 9, que o racismo é pecado. Esse negócio de discriminar a pessoa porque tem uma aparência diferente da sua, é pecado. Tiago capítulo 2, versículos 8 e 9. Está aqui. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, é a lei fundamental da Bíblia Sagrada, é essa lei. Não adianta você fazer tudo se você não fizer o que está aqui na lei régia. A Bíblia chama de lei régia.
é a lei maior, é a lei que é a regra da Bíblia Sagrada. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que quem ama o próximo não vai respeitar uma pessoa que tem a pele negra? Ou não vai respeitar o índio porque tem um tipo físico diferente? Enfim, não vai respeitar, não vai amar outra pessoa simplesmente porque ela tem uma outra origem ou tem uma outra aparência. Da mesma forma, você, meu irmão e minha irmã, não tem direito nenhum, biblicamente falando. Você pode dizer, mas eu sou cidadão, eu tenho direito de protestar. Não, eu não estou tirando o seu direito de cidadão. Eu não estou tirando o seu direito de pagador de impostos. Não, eu também acho que eu tenho direitos. Mas eu estou falando da Bíblia, eu venho aqui pregar a Bíblia. Então, fundamentado nessa lei régia, Tiago 2, 8 e 9, que não está só aqui, né, na Bíblia, claro que não, a gente também não tem direito bíblico de se rebelar contra policiais, cristãos conservadores. Não temos direito, biblicamente não. Você, irmão, irmã, é tão bom cristão, mas não cumpre a lei régia da Bíblia? Nenhum de nós tem direito a se rebelar contra os tradicionalistas. E vai por aí afora, por causa da lei régia. Como é que nós vamos nos rebelar contra alguém que tem a cor da pele diferente? Que diferença faz isso, a cor da pele? Porque eu sou branco, bicho de goiaba, eu tenho um coração diferente, dois pulmões, né, diferentes daquele que é negro? Absolutamente. Nós somos exatamente iguais. O que muda é a cor da pele. É um negócio chamado melanina, que é o que dá a cor da pele. Os homens, não só no sentido positivo, mas em todos os sentidos, nós somos exatamente iguais uns aos outros. Você não é melhor do que eu não sou melhor do que você. Porque eu gostaria de convidar você a ler. Eu sei que a maioria não lê, né? Eu falo, a maioria não lê. Eu fico triste, porque eu acho que tem muita gente que não sabe ler. E eu chego à conclusão também que enxerga mal, porque, sei lá. Mas eu queria convidar você, né, que fala do outro, da aparência do outro. Além de você não cumprir a lei régia da Bíblia, você também não cumpre aquilo que diz Romanos capítulo 3, versículo do 10b para frente até o 23. Eu dei uma acertadinha aqui para não precisar ler tudo, né? Diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se
juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que seja melhor que o outro. É bom se a gente se lembrar dessas coisas que estão na Bíblia, viu? O que sobra nessa questão aí, erradamente usando esse termo racismo, mas é o termo que todo mundo conhece, o que sobra é que todos nós somos exatamente iguais diante de Deus. E exatamente iguais como? Igualmente ruins, igualmente degenerados, igualmente perdidos. Porque somente em Cristo é que todos nós somos igualmente bons. Só em Cristo. Só em Cristo é que somos igualmente justificados, igualmente redimidos, igualmente perdoados. Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, diz o seguinte: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então, se há em você, irmão, irmã, qualquer resquício de racismo e você se julga, se sente cristão, é bom você rever. Principalmente, eu estou falando aqui principalmente para as pessoas com mais idade. Por quê? Porque nós tivemos quase todo mundo teve a mesma criação. Então, na maioria das vezes, nós temos que lutar mais contra esta mentira que nos foi dita lá no passado. O critério que Deus usa para qualquer distinção não é a origem, a cor da pele, a língua, o sexo, masculino ou feminino, a profissão. Deus não olha para o seu vínculo partidário. É claro que você vai ter que prestar contas a Deus, né? O critério que Deus usa para fazer distinção é a nossa posição com relação a Cristo. É aí que Deus usa. Gálatas capítulo 3, versículos 26, 27 e 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Acabou. Acabou. Eu acho que nós deveríamos pedir perdão por todas as vezes na vida que fomos racistas,
que usamos a cor da pele, a etnia de alguém, para querer ou não se aproximar daquela pessoa. A gente não pode se esquecer que o nosso Salvador não era brasileiro. O nosso Salvador não nasceu em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, não. Nem nasceu na América, nem nasceu no Brasil. Essa história de que Deus é brasileiro é uma coisa poética, não tem nada a ver. Jesus Cristo era judeu. A religião de José, de Maria e de todos os judeus era o judaísmo. Uma das pouquíssimas religiões da época que tinha um Deus só. Então, quando se fala em racismo, não se esqueça, Jesus não nasceu aqui no sul de Minas, Jesus não nasceu em Hortolândia, Sumaré, Jesus não nasceu em Valinhos, Vinhedo, Jundiaí. Não, Jesus nasceu lá no Oriente. Nasceu no meio do povo hebreu. Não se esqueça disso, viu? Pensa você que Jesus era um sujeito bonitinho, né? Isso eu já falei várias vezes. Aliás, hoje eu abri o meu e-mail aqui e eu estava lendo lá aquela notícia gospel, né? Traz uns negócios que não tem nada a ver, mas eu contei alguma coisa que me chama a atenção ali. E hoje tinha alguma coisa que me chamou a atenção, de uma mulher que ela, no estado em coma, ela teve uma parada cardíaca, ficou acho que 27 ou 29 minutos, não me lembro, é por aí, ou 27 ou 29 minutos, sem respirar. E ela disse que quando ela volta, tal, né, consegue voltar, os médicos não sabiam se ela ia voltar com um problema, com o cérebro danificado ou não, pelo tempo que ficou sem oxigênio, mas ela volta bem, tal, se recupera, e ela diz que viu Jesus cara a cara. E eu queria ver ela falar do assunto. Na verdade, ela não fala, né? Porque a maioria das pessoas vem e não veem nada, né? Porque elas veem o Jesus que os pintores da Idade Média, da Renascença, criaram. Jesus todo bonito, com uma barba toda bem feitinha, aquele cabelo cortado bem ao meio, assim, até os ombros, todo penteadinho. Alguns Jesus, porque nome próprio não tem plural, com olho azul, com olhos azuis, outros com olhos verdes. Jesus de nariz afunilado, bonitinho, pequenininho, bem feitinho. Esse Jesus é o Jesus dos pintores. E eu queria ver qual a descrição que ela ia fazer do Jesus que ela viu. Ela não fez nenhuma, pelo menos na matéria não veio nenhuma, né? Porque Isaías diz que ele não tinha formosura nenhuma. Eu queria, né? Então, as pessoas que dizem que viram Jesus, normalmente relatam este Jesus das pinturas, das gravuras. Mas Jesus era judeu, era um homem de muito sol, andar para baixo, para cima. Então acho que está na hora da gente pedir perdão a Deus, né?
se usamos pejorativamente, por exemplo, o termo cigano. Não existe a raça cigana, não existe, né? É preconceito. A gente precisa lutar contra isso. É necessário que a gente derrube desse pedestal o nosso orgulho, nossa falta de amor, nossa justiça própria e a impiedade. E que o Senhor Deus nos conceda olhos para a gente ver Cristo nas outras pessoas. Porque Romanos 1,16, para encerrar, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, meu irmão, minha irmã, eu não estou chamando a atenção de ninguém, mas se você tem algum tipo de preconceito, reveja isso, à luz da Bíblia. Foi isso que eu tentei trazer hoje. Senhor, ajuda-nos, ó Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a revermos os nossos pensamentos, revermos a nossa mente, né? Muitos e muitos de nós têm a mente cheia de teia de aranha, Senhor. Toda suja, cheia de pó. Que a gente possa, que o Senhor nos ajude a fazermos uma limpeza nas nossas mentes. E que nesta limpeza a gente limpe, jogue fora todo tipo de preconceito. Né? Seja o chamado preconceito racial, preconceito de classe. Ajuda-nos, ó Deus querido. Tira de nós o orgulho, o falso orgulho, a prepotência. Tira de nós, Senhor, aquela coisa que muitas vezes nos coloca menores do que o outro, e isso faz com que a gente agrida o outro quando o outro não quer nos agredir. A gente já chega agredindo. Fala conosco, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, dá-nos a clareza de visão, que venhamos a entender e compreender o momento que este mundo passa e vive. Fica conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. E se for da tua vontade, traga-nos de volta amanhã para cultuar o Senhor e proclamar a tua palavra. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.